Estamos ao vivo. Boa noite, pessoal. Estamos ao vivo direto da minha página, deputado estadual Fábio Osterman, da página do deputado federal Marcel Van Hatten, do meu colega deputado estadual Giuseppe Riesgo e do nosso vereador de Porto Alegre, Felipe Camozato. Nosso propósito essa noite é discutir um dos grandes temas da política do Rio Grande do Sul nesse semestre, que é aquilo que o governador do nosso estado vem chamando de reforma tributária, mas que, conforme vocês vão entender e se convencer, imagino ao longo dessa live, não passa de um pacote de aumento de impostos. Então, sem mais delongas, eu quero passar a palavra brevemente para os nossos colegas, para depois termos a palavra do nosso convidado especial dessa noite, Dr. Anderson Trautmann Cardoso, que é advogado tributarista, vice-presidente da Federasul, tem sido uma das vozes mais lúcidas aí nesses debates que temos tido. O Giuseppe é o nosso relator da subcomissão da reforma tributária e tem conduzido debates excelentes na Assembleia Legislativa. Eu também tenho tido a oportunidade de dar meus pitacos, mas eu vou guardá-los mais para adiante. Então, passo a palavra para os meus colegas para, na sequência, a gente ouvir o Dr. Anderson. Manda lá, Marcel. Vamos lá, boa noite, Fábio, Giuseppe, Felipe, todos que estão nos acompanhando ao vivo nas nossas páginas, mais uma transmissão simultânea nas páginas, né, dos parlamentares do Novo no Rio Grande do Sul. E boa noite, Anderson, obrigado pela presença, pela participação e principalmente pelo teu engajamento e da Federasul, que estão sendo tão importantes para esclarecer a população. Eu já participei de várias reuniões, acredito até que de todas as regionais que a Federasul tem realizado, né, por Zoom, junto com deputados, empresários preocupados com esse aumento de impostos no Estado. Acho que o Fábio começou a live muito bem, dizendo aquilo que, de fato, está diante de nós. Não é uma reforma tributária, é um pacote de aumento de impostos para compensar uma perda de receita que já estava prevista até o fim do ano, né, que é a volta às alíquotas do ICMS. O governador está se aproveitando disso, né, para aumentar impostos. Em outro lado, ele de forma muito clara também disse numa entrevista essa semana que se não passar esse pacote, ele vai tentar manter as alíquotas do ICMS. Então, não houve a preparação necessária para poder sair disso. Mas a gente vai entrar mais detalhadamente nisso ao longo da live. Fica aqui, então, só a minha boa noite. E para quem nos acompanha de fora do estado, tem muita gente que acompanha todos nós em outros estados, nós aqui não estamos tratando da reforma tributária federal. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso depois. Nós estamos falando do pacote de aumento de impostos que está em tramitação na Assembleia Legislativa. Boa live para todo mundo. Fala aí, Giuseppe. Boa noite a todos, principalmente ao Dr. Anderson, como o Fábio bem disse, uma das vozes mais lúcidas aí no debate sobre a reforma tributária. O Anderson, que além de representar uma entidade significativa e das maiores como a Federasul, é advogado tributarista, então é uma pessoa que tem a qualidade técnica necessária para falar do tema. E eu fico satisfeito de ver que nós temos aliados aí nesse debate justo e nesse debate honesto que nós estamos tentando fazer, demonstrando que existe sim uma intenção clara com esse projeto da reforma tributária do governo do estado, que é a manutenção da arrecadação do governo. É simplesmente isso, e como o governador não quer passar pelo ônus político de se indispor e dizer que não vai conseguir cumprir a proposta de campanha ou que ele precisa de um aumento de impostos, se chama de reforma tributária para tentar consertar tudo isso e fazer com que o governador saia bem dessa. Então, eu espero que seja uma boa live, desejo uma boa conversa aí para todos nós e obrigado mais uma vez, Anderson, por aceitar o nosso convite. E, claro, boa noite ao Marcel, Fábio e Camozato. Fala, Camozato. Bom, valeu, Fábio. Cumprimentar todo mundo essa noite de domingo. Especial o nosso convidado, Dr. Anderson, mas tem uma outra pessoa muito especial na data de hoje, que eu falei que hoje na live, aproveitar para parabenizar, nós temos um deputado de aniversário que está aqui, Fábio Osterman, fazendo seus 36 aninhos, né, Fábio? Então... É isso aí, rapaz. Sou o decano da bancada do Partido Novo no Rio Grande do Sul. eu e esses jovens aí. E, bom, cara, te deixar aproveitar aqui, né, que nós estamos nessa live especial de domingo, né, para também deixar os registros aí, o parabéns pelo teu aniversário, muitas felicidades, Fábio, e que tu ganhes de presente de aniversário, não agora, né, mas seja presenteado com
um pacote efetivo de reforma tributária, e não isso que nós estamos vendo agora, que discutiremos aí com a ajuda do Dr. Anderson. Então, boa noite a todos, e que a gente acompanhe esse debate rico aí hoje. Valeu, isso aí, Camoza. parabéns, Fábio, quebrando o protocolo, voltando também à fala aí, felicidades e prova da tua dedicação. No dia do aniversário, uma live para compartilhar também a data com as pessoas que te acompanham aí nas redes, Valeu, obrigado. É isso aí, né? O nosso trabalho aqui é full time e quem quer mudar o estado não pode ter day off, né? Então vamos em frente. Doutor Anderson, a palavra é tua. Manda bala aí e explica pra gente o que há por trás dessa tal reforma tributária estadual. Boa noite, Fábio. Te dá os parabéns, então, já de pronto. Uma satisfação estar contigo mais uma vez. Deputado Marcel, que tem sido um participante assíduo das nossas lives na entidade, na Federação, sempre trazendo seu ponto de vista muito pertinente sobre esse debate importante para o nosso Estado, apesar de estar no Congresso Nacional debatendo uma outra reforma, que é a reforma nacional tão importante para o nosso país, também contribuindo no debate aqui no Estado. O deputado Giuseppe, que temos nos visto recorrentemente por conta da subcomissão da Assembleia Legislativa, aqui em registro meus parabéns pela condução do debate no âmbito da Assembleia. Há 20 anos eu já acompanho, tenho 20 anos de carreira, e há 20 anos eu acompanho o debate sobre reforma tributária, deputado Giuseppe. E eu nunca vi a nossa Assembleia debater tão profundamente uma proposta de reforma. E sob a sua condução, então, deixo aqui o registro desse agradecimento em nome da sociedade gaúcha pelo debate profícuo que tem sido estabelecido. E ao nosso vereador Camozato, mais uma vez estamos juntos, é um prazer estar com vocês. Como foi dito, nós temos já um debate sobre reforma tributária que poderia vir num momento adequado se fosse uma reforma tributária para contribuir com o incremento da competitividade das empresas gaúchas. Vimos aí, no momento de pandemia, queda da economia, incremento no nível de desemprego, e, sem dúvida nenhuma, todo o incentivo para a retomada da atividade econômica é fundamental. E tivemos basicamente 3 projetos sendo recentemente apresentados na nossa Assembleia Legislativa, os PLs 184, 185 e 186, e o objetivo é já detalhar aqui, deputado Giuseppe, a forma como cada um dos projetos traz essa proposta de reforma. Nós tínhamos aqui, resgatando um pouco de contexto, né, nós poderíamos, olhando uma proposta de reforma no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul, ou seja, apenas relacionado aqui já para a nossa audiência, apenas relacionados aos tributos de competência do Estado, então, falando mais especificamente do ICMS, IPVA e ITCD, são os 3 impostos de competência estadual, como bem recordou o nosso deputado Marcel. O Estado do Rio Grande do Sul se debruçou para trazer o que chamou de reforma tributária. Mas nós temos um elemento de contexto muito importante para a discussão neste momento, que não é propriamente um incremento da competitividade, mas o encerramento das alíquotas majoradas do nosso ICMS. Apenas recordando a nossa audiência, desde 2016, a sociedade gaúcha se compromete com um incremento nas alíquotas básicas de ICMS, que era de 17% em 2015 e foi majorada para 18% a partir de 2016, e também nas chamadas blue chips, que são telecomunicações, energia elétrica e combustíveis, que foram majoradas do patamar de 25% para 30%. O que acaba gerando uma arrecadação adicional no Estado do Rio Grande do Sul, uma extração de riqueza da sociedade gaúcha, cerca de 3 bilhões de reais por ano. Ou seja, 2016 até 2018, quando vigorou a primeira instituição dessas alíquotas majoradas, nós extraímos aí cerca de 6 bilhões de reais da sociedade gaúcha. E na entrada do atual governo se prorrogou
em decorrência do déficit público estadual, o atual governador pediu ainda uma prorrogação por mais 2 anos e a Assembleia Legislativa, naquele momento, aceitou e prorrogou até 2020. Então, esses 12, mais de 12, mas falando em 12 bilhões de reais, foi a contribuição que a sociedade gaúcha deu para saldar o déficit público do Estado do Rio Grande do Sul ao longo dos últimos 4 anos. E agora, então, ao se trazer uma proposta de reforma tributária, o governo do Estado traz uma proposta de simplificação das alíquotas, né? Então, essas alíquotas de 18 voltam ao patamar de 17, de 30 volta ao patamar de 25, e o governo do Estado está propondo que sejam essas as únicas 2 alíquotas no que ele chama de uma proposta de simplificação. Então, hoje nós temos 5 alíquotas, basicamente, 12, 18, 20, 25 e 30%, e o Estado está dizendo o seguinte: olha, eu vou simplificar o sistema, estou propondo apenas 2, de 17 e 25. Ao lado disso, propõe também uma revisão dos benefícios fiscais. Essa revisão, ela toca em itens que hoje são isentos, e deixando de ser isentos, eles migram para a primeira alíquota, que, como referi, passa a ser de 17. Temos também revisão de benefícios, as chamadas reduções de base de cálculo, ou seja, aqueles itens que estão na alíquota de 12, que tem, porventura, uma redução chegando a uma carga de 7, um exemplo é a nossa cesta básica, que também, sendo retirados esses benefícios, eles automaticamente vão para a primeira alíquota, que é a alíquota de 17%. E aí, deputados e vereador Camozzato, já temos o primeiro elemento dessa reforma, ou seja, tudo aquilo que está abaixo de 17% ou que tinha algum benefício que tornava isento aquele produto, automaticamente leva todos esses produtos para a alíquota de 17%. Isso por si só já soaria uma luz amarela, mas nós temos que ir além. Esses itens, eles tocam itens essenciais de cesta básica, itens como pãozinho, pão francês, ovos, hortifruti grangeiros, itens essenciais que deixam de ter uma isenção, que será revogada, e passam imediatamente a uma alíquota de 17%. Nossa cesta básica de medicamentos, que hoje tem uma redução de base de cálculo, também vai para 17%. Então, de uma forma muito até técnica, olhando essa modificação, nós imediatamente vemos algumas fragilidades. É importante recordar que o governo do Estado traz um elemento talvez de suavização desse impacto. Qual é o racional que o governo do Estado traz nessa proposta? Ele traz uma proposta sob o ponto de vista de deixar de um determinado benefício tocar a toda a população, inclusive aqueles que eventualmente não precisem, por conta da sua renda, usufruir esse tipo de benefício, para direcionar esse benefício só para a camada da sociedade que precisa. E como é que ele faz isso? Como é que se propõe, né? Que é uma proposta louvável sob esse ponto de vista. Seria a utilização do cadastro único do Ministério da Cidadania, ou seja, o mesmo cadastro que fundamenta o Bolsa Família e, mais recentemente, o atual auxílio emergencial. Então, de pronto, também, sob o ponto de vista técnico, o que nós podemos identificar imediatamente são 2 fragilidades nessa questão. A primeira delas é a fragilidade do próprio cadastro, porque não é um cadastro cuja gestão fica ao encargo do governo estadual, e vimos que o cadastro único tem suas fragilidades. Já vimos isso no Bolsa Família, foi repetido no auxílio emergencial, e o pior é que vemos que nesses 2 auxílios nós tivemos muita gente, um contingente representativo da sociedade que precisava desse auxílio, que ficou à margem. Ou seja, o governo do Estado, na sistemática que está propondo, que é
um cartão do nosso Banco do Estado, um cartão apenas de débito. O contribuinte terá, ao final do período, a devolução em créditos daquele ICMS que foi gasto ao longo do período. Ou seja, nós temos aí a possibilidade de deixarmos, por desconhecimento da sistemática, ou 2, por conhecimento e falta de disponibilidade ou acesso mesmo a esse sistema, uma fatia considerável da população pagando, que precisa efetivamente desse benefício da desoneração desses itens de cesta básica, não fruindo dessa desoneração. E vou além, nós temos ainda os limítrofes, tá? Nós chegamos num patamar, que é aqueles que acessam o auxílio, mas nós temos a classe média baixa, trabalhadores que hoje não se utilizam do benefício, mas para os quais é extremamente relevante essa desoneração. Ou seja, o pão francês que hoje custa R$1 vai passar a custar R$1,20, e o trabalhador que não acessa esse sistema de auxílio, ele precisa desse benefício e não vai fruir, sob o argumento de tentar direcionar. Então, esse é um primeiro ponto no que tange a simplificação. Um segundo ponto que é trazido pelo governo do Estado também é a modificação do ICMS no que tange aos optantes pelo regime do Simples, né? Nós temos um regime simplificado de tributação. O Estado do Rio Grande do Sul efetivamente tem um sistema simplificado os parâmetros federais estão acima dos níveis de tributação no Estado do Rio Grande do Sul, e que assegura até um faturamento de R$360 mil a isenção do ICMS, né? O Simples é um regime unificado de tributos que reúne portanto, todos os tributos incidentes sobre as operações da empresa, incluindo o ICMS, e a fatia do ICMS fica na competência de cada estado disciplinar. O Estado do Rio Grande do Sul concedeu essa isenção. E tem patamares acima dessa faixa, bastante benéficos em relação a outros estados. Ocorre que a proposta do governo do estado, ela quer reduzir essa faixa, esse limite de isenção pela metade, ou seja, não serão mais um faturamento de 360 mil, mas 180 mil, e um acréscimo nas demais faixas de tributação. O ponto que se apresenta aqui é extremamente relevante, especialmente no momento que retomamos a economia pós-pandemia. Nós vimos a quantidade de empresas fechando, grande parte delas optantes pelo Simples Nacional, empresas que muitas delas passaram grande parte dos últimos meses fechadas, inclusive, e que se tiver essa majoração de carga no momento da retomada, certamente terá um desincentivo para a atividade econômica. Mas, né, são patamares de faturamento extremamente baixos. É um momento em que as empresas deveriam ser incentivadas, ainda mais no estado do Rio Grande do Sul. Importante recordarmos que estamos num estado que tem um custo logístico bastante grande. Nós estamos distantes de polos consumidores como o polo de São Paulo. Então, é natural que tenhamos um sistema mais benéfico. Então, mais uma proposta trazida no bojo da reforma. Uma terceira proposta que ainda a reforma traz é a contribuição de 10% sobre os incentivos que forem mantidos. Então, vai haver uma revisão de isenções, uma revisão de reduções de base de cálculo, créditos presumidos, e aqueles que forem mantidos, sobre eles haverá uma contribuição de 10%, com fundamento em um convênio CONFAS de 2016, que é o convênio CONFAS 42. O que quer dizer isso? Os secretários de Estado, liderados pelo secretário da Receita Federal, no âmbito do CONFAS, aprovaram a possibilidade de os estados cobrarem uma contribuição adicional de 10% ou reduzirem o benefício em 10%. Vários estados já instituíram essa contribuição, o Rio de Janeiro instituiu essa contribuição, mas essa contribuição tem diversas fragilidades, deputado Giuseppe. Tivemos a oportunidade de já debater sobre isso. Uma delas é a destinação a um fundo sem a partilha com os municípios.
ou seja, na arrecadação do ICMS, um percentual dessa arrecadação é partilhado com os municípios, percentual de 25%. Quando você tem um incentivo fiscal, esse valor não é arrecadado, mas o percentual correspondente àquela arrecadação faz parte do índice que vai atribuir ao município a sua partilha. Se esse valor que não é arrecadado depois é cobrado pelo Estado para destinar a um fundo, esse percentual acaba não participando daquela partilha com o município. Então, aqui tem uma mutação daquele valor que originalmente seria o ICMS, uma mutação tanto para não cair na vedação constitucional da destinação de receita de imposto a fundo, que é uma vedação do artigo 167 da nossa Constituição, ou seja, eu não estou destinando o imposto, mas estou destinando a contribuição, que é o arrecado em decorrência do imposto, além de ter também o contorno também da destinação desses 10% na partilha ao município. Então, 2 pontos que levam a uma fragilidade. É uma questão que é discutida no Judiciário hoje, é discutida no Supremo Tribunal Federal, em decorrência da instituição dessa contribuição pelo Estado do Rio de Janeiro. Então, algo que pode gerar também um contencioso em relação à cobrança aqui no Estado do Rio Grande do Sul. Mas alguém poderia, de imediato, falar que, mas Anderson, também foram apresentados vários pontos positivos na proposta. E, de fato, o governo do Estado acena com uma possibilidade, por exemplo, de antecipação dos créditos na aquisição de ativos, máquinas e implementos que sejam utilizados. Hoje, uma empresa que adquire essa máquina ou esse equipamento dentro do Estado do Rio Grande do Sul, o ICMS é creditado em 24 parcelas, quando adquirido de fora do Estado do Rio Grande do Sul, em 48 parcelas, o Estado propõe a redução para apenas uma parcela. Eu só lembro que essa alteração, ela, em que pese muito salutar, ela depende da aprovação do CONFAS, não é algo que o Estado possa dar sozinho, não é algo que o Estado possa implementar, sequer consta da proposta que está em debate na Assembleia. Uma outra sinalização do governo do Estado também é o crédito dos bens de uso e consumo, ou seja, aquele óleo, aquilo que não é diretamente o óleo que é utilizado na máquina que produz, itens que são consumidos pela indústria, mas não são diretamente relacionados ao seu processo produtivo. Aqui também o Estado depende de uma autorização do CONFAS, mas o que o Estado sinaliza são aqueles itens diretamente utilizados diretamente na industrialização do produto. Então, muitos dos quais, inclusive, são objetos de discussão judicial. Mais uma vez, dependemos do CONFAS, até porque essa vedação, deputados e Felipe, ela está na Lei Complementar 87 de 96. Então, mesmo o CONFAS não tem autorização para permitir o creditamento daquilo que seja uso e consumo plenamente. Nós dependeríamos de uma aprovação também de uma alteração da Lei Complementar 87 de 96, que vem prorrogando esse direito a crédito já há algum tempo. Hoje estamos com a data de 2033 para entrar em vigor. Então, são 2 pontos importantes que o governo do Estado sinaliza, e eu trago para fechar mais 2. Um deles é a possibilidade de utilização de saldo credor de exportação. O Estado do Rio Grande do Sul é um estado extremamente exportador, e que vimos vários, não é apenas o Estado do Rio Grande do Sul, mas diversos estados estabelecem limites para que aquele empreendedor que exportou o produto, que na sua cadeia produtiva teve a incidência do ICMS, aquele ICMS incidente, cuja saída é desonerada, ele possa transferir para outros contribuintes ou mesmo utilizar na aquisição de itens para o seu processo produtivo. O que o Estado sinaliza é a possibilidade da utilização para essa última possibilidade, ou seja, aquisição de itens dentro do Estado do Rio Grande do Sul. Mas é importante nós termos presente que essas limitações já são derrubadas pelo Judiciário. O Judiciário tem posicionamento sedimentado que crédito, saldo credor decorrente de exportação
não pode ser limitada a sua utilização pelos estados. Então, o que o Estado do Rio Grande sinaliza é algo benéfico, mas algo, inclusive, aquém do que o próprio judiciário já permite. E, por fim, de fato, um incentivo para as importações realizadas pelo Estado do Rio Grande do Sul, à semelhança do que faz o Estado de Santa Catarina, aí sim um chamado copia e cola, né, dos benefícios da Lei Complementar 160, que é a possibilidade de, dentro da mesma região, o Estado estabelecer o mesmo benefício que é concedido por um dos outros estados daquela região. Uma medida salutar, mas no bojo, e aqui finalizo essa pequena introdução, tentei ser bastante sintético sobre os pontos que estão na reforma, trazidos como debate na reforma. Reitero que são 3 projetos, então vários dos pontos que eu tratei, como eu referi, sequer estão no PL 184, e o PL 185 trata sobre um programa de conformidade, que é o Nos Conformes, algo semelhante do que fez o Estado de São Paulo, melhorando aqui a relação fisco-contribuinte para aquele contribuinte que estiver em conformidade fiscal possa ter celeridade nos processos junto à administração fazendária. E o PL 186, como o deputado Giuseppe bem acompanha lá nas reuniões da subcomissão, trata sobre um programa de boas práticas. Então, a possibilidade de uma relação fisco-contribuinte mais próxima, a constituição de câmaras setoriais, ou seja, possibilidade de discutir problemas setorialmente para se incrementar e melhorar a relação fisco-contribuinte de acordo com o setor. Então, brevemente, todo esse aspecto no que tange ao ICMS. Tivemos também no bojo do 184 a proposta do aumento do IPVA de 3% para 3,5% e redução do prazo de isenção, né? Hoje os carros acima de 20 anos têm isenção de IPVA e a proposta do governo é que passe para 40 anos. E no que tange ao ITCD, que é o Imposto de Transmissão, Causa-Mortes e Doação, que haja uma modificação dos tetos, né? O Estado do Rio Grande do Sul tem um teto de 4% no que tange a doação, está sendo proposto um teto de 6%, e no Imposto de Transmissão Causa-Mortes, o teto é 6%, está se propondo uma alteração para 8%. E é esse bojo, deputados, vereador Felipe Camozzato, que, ao nosso ver na Federação, dada a quantidade de modificações que trazem aumento de carga tributária, especialmente no PL 184, que é onde estão essas propostas, justificariam a sua rejeição, e, obviamente, os outros dois, 185 e 186, que melhoram a relação fisco-contribuinte, justificariam a sua aprovação, e é esse o retorno que o deputado Marcel acompanhou conosco ao longo de todas as discussões no interior do Estado, manifestando esse posicionamento, entendendo que, dado o atual momento da nossa economia, extremamente gravosa no nosso interior, deputados, vereador Felipe Camozzato, que não se justificaria uma proposta que traga aumento de tributos. Então, fico à disposição agora para nós conversarmos um pouco sobre esses temas. Posso começar, se me permitem, aí, Fábio, Marcel e Camozzato. Bom, Anderson, obrigado pela tua exposição inicial, só para se ter uma noção, né, do quão complexo é esse projeto e do quão grande ele é. Não é algo pequeno, simples, que dá para debater de qualquer jeito, na pressa, e principalmente agora, as nossas lives aqui do domingo começaram a tomar corpo, principalmente na época onde os fechamentos de comércio estavam acontecendo excessivamente, né? As bandeiras vermelhas aí estavam se espalhando pelo estado inteiro, e muitas pessoas estavam desesperadas e preocupadas que as suas empresas não iam conseguir se manter, que os empregos
dos seus colaboradores talvez também não se mantivessem, muitas pessoas preocupadas com os seus próprios empregos que poderiam sumir aí com esses fechamentos de comércio. Então, por conta disso que a gente começou a falar, a se manifestar, a vir aqui trazer essas lives aqui de domingo. E aí, no meio disso tudo, dessa situação que não acabou ainda, que nós ainda não voltamos ao normal, a gente ainda está numa situação de grande fragilidade econômica, de grande dificuldade, questão de saúde, questão do atendimento à saúde. No meio de tudo isso, surge essa jogada muito publicitária, muito marqueteira e muito aparentemente bonita e vestida em roupas aceitáveis, que é a chamada reforma tributária do Estado. E uma coisa que alguns advogados comentam sempre, e eu concordo com essa visão, é que o governo ele é muito bom no marketing, ele é muito bom na propaganda, ele é muito bom naquilo que ele transmite e que ele tenta demonstrar para a população que faz parte da reforma. E o que eu fico mais irritado, assim, o que mais me incomoda é que o governo tem a cara de pau e tem a audácia de colocar nas propagandas dele que a redução de impostos de gasolina, de energia elétrica, de comunicações e da alíquota base é por causa da reforma, e não apesar da reforma. E, inclusive, o próprio governador tem respondido algumas entrevistas dizendo isso, que isso só vai ser reduzido porque ele vai colocar na reforma, como se fosse uma benevolência do governo, como se fosse um ato de bondade que o governo está fazendo em deixar essas alíquotas reduzirem, que o governador menciona assim, não, porque se não tivesse na reforma, a gente poderia aumentar por mais tempo e tal. Cara, isso é tirar sarro da população. Enfim, e me incomoda muito isso estar acontecendo um debate nessa situação de agora. Tudo que eu mencionei, ainda mais com essas tentativas de propaganda do governo que distorcem a realidade, aliado ao fato de que a Assembleia está com atividades à distância, a gente está debatendo aí projetos pelo computador, o que é absolutamente diferente e é muito menos dinâmico e tem muito mais dificuldade de se conseguir debater. A gente está com a situação onde alguns comércios ainda estão fechando e a gente ainda tem a situação da reforma tributária nacional que pode, inclusive, acabar com o ICMS, e toda essa mudança que a gente está fazendo agora seria só por conta do período de transição aí que está se trazendo. Dito tudo isso, tá? Trazendo todo esse contexto, assim, a Federação tem sido fundamental no debate sobre esse assunto. A presidente Simone Leite, inclusive, está nos acompanhando agora, ela compartilhou aí a live no perfil dela, fez alguns comentários, acho que foi na minha página, aqui que os comentários ficam meio separados, né? Um pouco na página do Marcel, um pouco na do Fábio, e um pouco na do Camozato. Dito tudo isso, né, qual que é a tua visão, assim, existe a possibilidade de fazer um debate tributário complexo dessa maneira, nesse momento, nessa situação, ou seria uma alternativa melhor o governo simplesmente admitir que ele quer manter aí a arrecadação e quer manter os impostos elevados e a gente poder debater isso com mais calma, quem sabe ano que vem ou depois? Qual que seria a tua visão nesse aspecto e se é adequado trazer tudo isso nesse momento, porque eu acho que a gente nem passou da situação ruim ainda que a gente tinha, e sem mencionar todas as consequências que pode ter no setor produtivo essas alterações tributárias. Não é só um simples aumento de imposto, né? Tem também toda a consequência que pode acontecer com a redução das isenções do Simples, com a questão do diferencial de alíquota, com a questão do pedágio do fundão, questão da constitucionalidade dos fundos do ICMS, a questão da devolução que vai ser feita o projeto vai ser criado via decreto e o governo, então, nos próximos governos pode se alterar. Tem uma série de problemas aí. Eu queria pegar a tua impressão especificamente sobre esse ponto do momento do debate. Deputado Giuseppe, 2 pontos eu extraio de tudo que foi comentado por ti. O primeiro é, de fato, a transparência, né? Eu acho que o fato de, se nada for feito, nós teremos, a partir de janeiro, alíquota básica de 17 no Rio Grande do Sul e alíquota máxima de 25. Isso, por si só, já é um incremento, já é uma melhoria do ambiente de negócios no estado do Rio Grande do Sul. Esse é o incremento que nós precisamos em termos de sistema tributário, o sistema tributário que contribua com a redução da alíquota, né? Então, esse é o primeiro ponto e não depende do texto que está na Assembleia. O segundo ponto é sobre o debate da reforma. Eu acho que apenas pelo que foi bem colocado, do contexto de discussões que temos, o próprio diferencial de alíquotas, né, que é algo que é trazido também no bojo da reforma, ou seja, hoje nós temos, e houve um debate muito acentuado por parte da Federação nesse sentido, outras entidades,
para que não houvesse a cobrança desse diferencial de alíquota do empreendedor do Rio Grande do Sul, e a proposta traz como no seu bojo essa retirada do diferencial de alíquota. Mas traz no texto, quando nós vamos para o texto, a retirada é, na verdade, uma transferência ao Poder Executivo da possibilidade de disciplinar quais as situações que se retirará. Então, na verdade, entre o que é vendido, o que é dito que se trará, e o que efetivamente consta no texto, nós temos um debate importante a ser travado. E esse é um exemplo que justifica a minha resposta à pergunta, no sentido de que merece mais tempo, sem dúvida nenhuma. É essencial para um debate tributário uma oportunidade, um debate qualificado. Tem sido feito no âmbito da subcomissão um debate extremamente profícuo, extremamente profundo, eu diria até, mas esse debate ele não pode se restringir a uma subcomissão. Esse debate ele vai depois a plenário, nas discussões em emendas, entre outros. E quando nós falamos de reforma tributária, uma reforma tributária não é uma proposta que meramente aumente o tributo. Reforma tributária ela tem que olhar por todos os prismas de melhoria do ambiente de negócio. E o que nós temos aqui, eu passei os principais itens, e eu acho que pelo menos dá para se ter uma visão um pouco mais global para entender que o que nós temos aqui não é propriamente uma reforma tributária. É uma proposta que toca em itens relevantes, itens importantes, mas não numa estrutura de reforma. E mais, essa proposta ela foi apresentada aos deputados, né? Ela foi apresentada às entidades empresariais. Então, os deputados não tiveram a oportunidade de construir essa proposta de reforma tributária. Nós, entidades empresariais, não tivemos a oportunidade de construir essa reforma. Quando veio a proposta, algo que é importante salientar, ela inclusive veio para não se ter uma proposta, a manutenção da alíquota dos 17%, veio mais de 17% na alíquota básica. Ou seja, a forma como ela é apresentada, ela não é uma proposta de reforma, ela é uma proposta que traz, de fato, vários mecanismos para preservar uma carga tributária que, na verdade, ela não deve ser mantida para o próximo ano. Então, a melhor reforma tributária que poderíamos ter é, de fato, as alíquotas que a legislação já prevê para o ano que vem, que são 17% e 25%. E não, me parece, pelo menos, não só o nosso sentimento, mas o sentimento de todo o nosso interior também, que essas propostas que vieram no âmbito do PL 184, dado o incremento que temos especialmente para a cesta básica e para optantes do Simples Nacional, aliados a essa contribuição de 10%, considerando esses 3 pontos, mais aumento de IPVA. E é importante, né? O aumento de IPVA, ele retira esse recurso da economia. Esse recurso vai ser um recurso que deixa de circular num momento importante. Para quê? Para custear a máquina pública. Então, nós devemos ter se foi feita uma reforma administrativa, como o governador diz que, olha, mas já foi feita uma reforma, talvez não tenha sido suficiente. Precisamos olhar como é que enxugamos mais ainda a estrutura pública do Estado do Rio Grande do Sul. E não é demais lembrar que uma governadora também do PSDB, ela não teve esse aumento, ela propôs o aumento, a governadora Ieda propôs e não teve aprovação do aumento e conseguiu governar sem esse incremento. Então, assim, não nos parece conjunturalmente adequado propor aumento de impostos e entendemos que é possível, sim, governar e tocar o Estado numa retomada da atividade econômica sem a aprovação do PL 184. Perfeito, Anderson. Aproveitar que o Giuseppe tocou alguns pontos relevantes, eu vi que tinha alguns comentários a respeito da quantidade de votos que é necessário para aprovar esse projeto. O governador optou por ir para uma tática que a gente pode até caracterizar como um tudo ou nada. Ele mandou
o núcleo dos aumentos de imposto em um projeto de lei, que é esse aqui, o PL 184 de 2020. São aí 35 páginas entre modificações legislativas e justificativa. Como é um PL, ele precisa, na verdade, de um quórum mínimo. Então é por isso que a população precisa, os cidadãos gaúchos que assistem a essa live, precisam estar muito atentos, porque um projeto de lei, ele precisa de um quórum mínimo, ele precisa ter pelo menos 28 deputados votando, e desses deputados que estiverem votando, ele simplesmente precisa da maioria simples, né? Então, num caso extremo, é possível que esse projeto de lei seja aprovado até com um voto de 15 deputados. É um caso improvável, claro, mas é para reforçar. Não é que nem PEC, que precisa de 33 votos favoráveis, não é que nem PLC, que precisa de pelo menos 28 votos favoráveis. É maioria simples. Então é importantíssimo que a sociedade faça um esforço para se mobilizar contra esse pacote de aumento de impostos. Quero reforçar também o trabalho importantíssimo e exemplar que a Federação tem feito. Parabenizo aí, em nome do Anderson e da nossa presidente Simone Leite, que tem feito um trabalho diário de mobilização contra esse pacote de aumento de impostos, mapeando quem são os deputados que são favoráveis, e especialmente quem são os deputados que ainda não desceram do muro, que ainda não saíram do armário. É importantíssimo que a população esteja atenta, porque diante dessa situação que nós temos hoje, de deliberação em sistema de deliberação remota, via internet, as sessões têm sido caóticas, né? Então é bastante possível que a gente tenha, por exemplo, deputados com problema de conexão e que acabem, infelizmente, não tendo seu voto computado na sessão, né? E que com isso, de alguma maneira, o governo consiga atingir a maioria dos votos presentes. É importantíssimo que a gente tenha mais e mais deputados firmando sua posição, afirmando sem rodeios que são contra o PL 184 e vão votar contra ele de qualquer maneira, independente de emendas, porque não há emendas que possam alterar o núcleo desse projeto de lei, que é o PL 184, né? Então eu queria que o Anderson comentasse sobre por que ele acha que o governo, em vez de mandar, por exemplo, em projetos em separado, projetos que permitissem um debate mais amplo a respeito de cada um dos pontos, porque o governo mandou todas as mudanças no mesmo PL, todas as mudanças relevantes, né? Ele mencionou algumas ali contidas no 185 e no 186, mas por que ele mandou realmente o núcleo duro das mudanças todas no PL 184, e por que o governo mandou também em regime de urgência, na opinião dele, impossibilitando que não só a Assembleia tenha dificuldades em fazer debates mais amplos, né? A gente está vendo que o governador está, inclusive, rodando o Estado, fazendo eventos para defender o seu pacote de aumento de impostos, em um momento que a Assembleia nem sequer pode se reunir na própria Assembleia. O governador está fazendo eventos por aí. Por que será que o governador precisa mandar em regime de urgência esse projeto? Ele que está no poder já há mais de 1 ano e meio, será que ele não teve tempo de enviar um projeto mais substancial, que pudesse ser debatido pela Assembleia com efetividade, com a devida atenção e pudesse ser compreendido pela sociedade gaúcha e que possa ser deliberado para que a Assembleia possa tomar a melhor decisão? Fala aí, Anderson, o que tu acha que pode ter ocorrido ao governador? Deputado Fábio, de fato isso denota o objetivo da proposta. A proposta ser apresentada para votação em regime de urgência antes do mês de setembro demonstra que o que se quer é, de fato, resguardar a noventena, de modo a permitir a cobrança a partir de janeiro de uma majoração de tributos, como de fato ocorre no bojo do projeto. De modo que se permite, por exemplo, a cobrança dessa majoração de IPVA, ITCD, e mesmo no que tange ao ICMS, a revogação de isenções, entre outros, a partir já de janeiro. De fato, o que deveria ocorrer é uma convocação de todos os players para um debate de uma alteração de uma estrutura tributária de modo a permitir o incremento da atividade econômica. E, de fato, no PL 185 e 186 é algo que nós vislumbramos, né? Um programa de conformidade é algo que melhora o ambiente de negócios para o estado do Rio Grande do Sul.
uma discussão setorial, e o ano passado eu tive a oportunidade de, acompanhando a própria Comissão de Economia da Assembleia Legislativa, nós fomos com o deputado Tiago Simon até o estado de Santa Catarina, onde a Secretaria do Estado de lá fazia o que se propõe agora aqui, que é o entendimento setorial, a conversa com os diversos setores para entender as dificuldades e melhorar o ambiente de negócios. Então, o objetivo de apresentar algo com antecedência, mas em regime de urgência, eu acho que, sem dúvida nenhuma, denota o objetivo de aumento de carga tributária, deputado Fábio, no âmbito do projeto. E, mais uma vez, no atual momento, e aqui é importante nós destacarmos esse aspecto, né? Todos nós nos dedicamos, os senhores como deputados e nós como atividade produtiva, sem dúvida nenhuma, para o mesmo objetivo, que é o desenvolvimento do estado do Rio Grande do Sul. Agora, quando é apresentada uma proposta que efetivamente não vai contribuir com esse objetivo, isso é evidenciado não apenas no debate por uma percepção da entidade, uma percepção individual nossa, mas pelo que acompanhamos ao longo do tempo junto com os nossos, a nossa base, efetivamente, como foi bem colocado, não tem como corrigir o PL 184. Em relação ao seu conteúdo, a forma como ele está, ele não contribuirá com esse objetivo, ao contrário. O que contribuirá será uma redução efetiva dos gastos públicos. Se não é nesse... E aí podemos resgatar até uma proposta do que foi apresentado em São Paulo, né? No atual momento, os únicos 2 estados que estão propondo uma revisão da sua sistemática tributária é Rio Grande do Sul e São Paulo. São Paulo propõe uma espécie de reforma também, que toca em diversos pontos tributários, mas lá vem junto com privatizações, concessões, ou seja, também uma redução do tamanho do Estado e alternativas para fazer frente à demanda de recursos para o custeio do Estado. E isso é o que também identificamos como ausente na proposta do Estado do Rio Grande do Sul, né? O Rio Grande do Sul se propõe a fazer concessões já há algum tempo, desde o governo anterior, mas é muito lento nesse movimento. E o Estado gaúcho, ele tem mostrado que ele é muito pesado. Ele é pesado para a sociedade gaúcha. O custo, esses 3 bilhões, se nós já custeamos com 12 bilhões ao longo dos últimos 4 anos, faz sentido para a sociedade gaúcha pagar mais uma vez a conta? Eu acho que o que nós ouvimos da base é que não. Agora, a tarefa é do poder público de reduzir o tamanho do Estado para que ele caiba no tamanho da sua arrecadação. Permitir que o incremento da arrecadação venha pelo desenvolvimento econômico. Desenvolvendo, crescendo, incrementando a atividade produtiva no estado do Rio Grande do Sul, nós teremos também aumento de arrecadação. E esse é o caminho que entendemos adequado, não aumento de tributos. Fala lá, Camoza. Bom, Anderson, eu estava acompanhando aqui conforme vocês iam desenhando todo esse cenário, e eu queria até talvez mudar um pouquinho a abordagem pelo seguinte: a gente teve aqui em Porto Alegre mesmo o cenário da cidade lá de 2016 com as eleições, né, aquele desarranjo fiscal que o município estava vivendo, tivemos todas aquelas reformas de oriundo, né, de curvas de despesas, questões previdenciárias, e até que chegou-se ao projeto de atualização da planta do IPTU, né, e aí teve aquela grande polêmica em torno do aumento de receita oriundo do aumento do IPTU, e foi um debate que durante 3 anos aí a sociedade porto-alegrense conseguiu impedir o aumento e que no ano passado o Marquesan conseguiu conquistar sua maioria e aprovou.
eu vejo agora, nesse debate da reforma tributária estadual, né, ou desse pacote de aumento de impostos, um papel muito relevante que a Federação está fazendo, né, não só por tu estar aqui conosco hoje, mas desde antes da gente falar na tua presença aqui conosco, a Federação tem estado ativamente presente nesse debate e, assim como outras entidades empresariais, entidades da sociedade civil, eu entendo que é fundamental esse processo participativo, que, em certa medida, lá no IPTU, nós tivemos, num certo momento, uma abstenção de muitas entidades empresariais locais do município, né? Até a Associação Comercial de Porto Alegre, que é associada à Federação, ela foi muito ativa em defender a posição contra o aumento de impostos, né? Mas que naquele limbo de representação civil ficou apenas a representação partidária, às vezes, e nós acabamos tendo o projeto aprovado. Então, primeiro, eu gostaria de saudar a posição da Federação e a tua posição de estar ativamente participando desse processo, e, num segundo momento, pegar um pouco das tuas impressões enquanto representante de entidade também, e olhando, né, conforme a sociedade civil organizada, seja empresarial ou não, tem visto esse processo acontecer, qual é o teu sentimento com relação à cidadania, esse papel de participar ativamente do debate, compartilhar essa percepção? Eu sei que às vezes a gente não consegue manter o mesmo nível de tecnicidade que às vezes seria meritório de se ter, mas, de modo geral, essa participação ativa, ela é determinante para que depois a representação ocorra nos votos no plenário. E eu não gostaria de ver, justamente, que no caso da reforma tributária estadual, nós tivéssemos o mesmo desfecho do IPTU que tivemos em Porto Alegre. Lembrando que também na questão do IPTU, eu fui muito atacado por aliados do prefeito, muito embora eu, representante do Novo, assim como o Giuseppe e o Fábio representam o Novo na Assembleia Legislativa, sempre tivéssemos ali junto do governo para defender ser justamente protagonistas, muitas vezes, nas pautas impopulares de reforma na curva de despesa, na parte de salários sindicais, etc., que é tão relevante e que nós, né, obviamente, sofremos muito por isso, né, ataques pessoais, ameaças e tudo mais. Então, eu acho que esse papel que tu está fazendo e a Federação estão fazendo são fundamentais, e eu queria que tu compartilhasse um pouco desse teu sentimento, então, desse processo, para que as pessoas pudessem também se sentir, né, de certa forma, representadas e também convidadas a fazer sua voz ser ouvida também lá fora. Né? Eu acho muito importante esse ponto, Felipe, porque assim, o que a gente vê é uma mudança de perfil, né? A participação da sociedade tem sido cada vez maior. Esse debate, por exemplo, da reforma tributária estadual, hoje é conhecido em todo o estado, né? Eu acho que a Federação tem um papel fundamental nesse processo, mas as entidades do interior, elas se mobilizam hoje de uma forma muito mais efetiva do que se mobilizavam no passado. Então, entendo que, de fato, há uma consciência maior do impacto da alta carga tributária que nós temos no Brasil. Acho que eu falei que ao longo de 20 anos eu debato reforma tributária e até anterior. Se a gente pegar um horizonte mais longo, apenas para dar um exemplo, isso é muito importante, assim, em termos de competitividade do país. Na década de 90, nós tínhamos uma carga tributária em torno de 20% do PIB, que era a carga média da América Latina. Então, nós éramos, digamos, competitivos na América Latina e muito competitivos no mundo. Muito fechados, mas competitivos. De lá para cá, nós fomos a 35% do PIB. Hoje está 33%, mas houve uma mudança de cálculo. Talvez, se o cálculo fosse o mesmo anterior, nós estivéssemos em 38%. Então, é um aumento, é um incremento sensível da carga tributária ao longo desse período. E mais, a burocracia ao longo do tempo, ela se incrementou também. Não vou chover no molhado, mas o Doing Business nos coloca lá nas últimas posições em termos de tempo gasto para pagar o tributo. Então, não apenas eu pago muito, mas eu gasto um tempo maior ainda para recolher aquele valor, ou seja, tem um custo adicional além da carga. Isso nos tira da competitividade global. E 2 pontos são fundamentais aí. Um ponto é a tributação sobre a folha, que não toca no que nós estamos falando, mas o outro ponto é a não cumulatividade. Não é por outro motivo que o tema hoje central no debate federal lá da reforma tributária é a tributação sobre consumo.
o ICMS, o nosso imposto sobre valor agregado no Brasil é um dos piores, é sem dúvida nenhuma o pior do mundo. O ICMS, se alguém criasse, o melhor tributarista criasse um tributo e dissesse, olha, faz o pior que conseguires fazer, não chegaria próximo do nosso ICMS. Porque ele tem uma série de garantias, ele, por conta dos déficits públicos dos estados, essas garantias acabaram sendo restringidas. Um caso é a não cumulatividade, eu falei aqui de créditos, por exemplo, esse problema da restrição de créditos faz com que nós exportemos tributos. Então, tudo isso, Felipe, ele traz, esse caos traz uma pressão no empreendedor. E ao longo do tempo, com a participação mais dinâmica hoje por redes sociais e a disseminação do conhecimento, leva a uma compreensão muito mais precisa do porquê que ele está nessa situação e a mobilização muito maior. Então, é muito mais fácil para uma entidade como a Federação mobilizar quem está consciente da sua posição e do problema que tem. Eu costumo dizer, nós no Brasil, nós somos aquele atleta que entrou uma pedrinha no sapato e ele estava correndo, né? Estava correndo e dizia, não, é só uma pedrinha, só uma pedrinha. Só que agora ele entra na finalíssima, ele tem que correr porque a gente tem uma retomada de economia fundamental. Nós vamos para um déficit, o deputado Marcel acompanha isso, de R$1 trilhão, déficit público brasileiro. Quer dizer, onde nós esperávamos 120, 140 bilhões, nós vamos para 1 trilhão. Isso vai repercutir na nossa carga tributária, vai repercutir. E nos dá um conforto, Felipe, sentirmos que sim, o empresário sabe dos limites. E eu acho que essa pressão que antes vinha só de elevar carga tributária, como estamos vendo hoje no exemplo da reforma tributária do Estado do Rio Grande do Sul, ela vai sofrer uma pressão de volta. A base, ela está sufocada, ela sabe da necessidade. Nós vimos ao longo da pandemia, foi falado aqui na política de distanciamento, nós acompanhamos empresas fechando, empresas de décadas, todos nós acompanhamos lá no Rio Grande do Sul. Estamos vendo que essa retomada não vai ser fácil, inclusive para a economia do Estado do Rio Grande do Sul. Então, tributar mais, sem dúvida nenhuma, é agravar essa situação e não contribuir com o desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Sul, e a base sabe disso. Então, a Federação dá eco, aquela voz que vem da base, né? E eu acho que tomara que os nossos deputados sejam sensíveis, porque nós estamos procurando nada mais do que dar transparência, como eu procurei fazer inicialmente, sobre as propostas que estão no bojo do projeto, né, ou dos projetos. Alguns benéficos, mas outros com um impacto extremamente gravoso para a nossa economia. Deixa eu aproveitar esse momento agora também, a gente já está chegando a 1 hora de live, super produtiva, muitas perguntas chegando, algumas delas a gente vai ter que responder depois da live, porque por inbox, enfim, quem quiser mandar para a gente sempre responde, né? Mas eu queria fazer alguns comentários sobre a falta de foco também em redução de despesa, né? A gente está falando da área do lado da receita, mas reforma administrativa boa, de fato, a gente não vê, né? Lá em Brasília, digo lá porque hoje estou em Dois Irmãos, vou para lá essa semana de novo na terça-feira, foi aprovada na semana passada a criação de um novo Tribunal Regional Federal, um completo absurdo da 6ª região, e foi dito que não haveria aumento de despesas. É absurdo também que alguém tenha acreditado nisso. Inclusive porque entrou em pauta na sexta-feira o projeto da criação, adivinhe, da Procuradoria-Geral da República da 6ª região na semana que vem. Ou seja, a própria Procuradoria já encaminhou o projeto de lei para criar e disse que o gasto vai ser de apenas 20 milhões de reais para o ano que vem, com os cargos criados, ou para esse ano, com os cargos criados, tentando vender isso como uma
uma economia ainda por cima, né? Um aumento de gasto, tratando o aumento de gasto de despesa pública como se fosse economia. E a gente vê que no estado do Rio Grande do Sul o caminho é o mesmo, né? Nós não estamos vendo esforço de fato para a redução de despesa. Houve uma discussão na parte previdenciária, mas isso é outro assunto e ainda assim insuficiente. A gente precisa tratar de reforma administrativa e isso, claro, em Brasília é ainda mais urgente. A gente está tratando a reforma tributária lá, e aí sim uma reforma de fato, que simplifique, que traga também perspectiva de redução depois de impostos, claro que acoplada a uma reforma administrativa, mas aqui no estado do Rio Grande do Sul, infelizmente, eu quero aqui aproveitar para dizer isso também para quem me acompanha, infelizmente, uma dita reforma tributária que é aumento de imposto, isso é discutido com quem já concorda, né, com o projeto apresentado. Ontem, a gente soube só pela imprensa, o governador Eduardo Leite esteve aqui na cidade vizinha de Dois Irmãos, Novo Hamburgo, município onde, aliás, foi deputado federal mais votado, na região toda, em vários municípios foi mais votado, até por ser oriundo daqui. Os deputados do Novo também fizeram excelentes votações aqui na região, mas não fomos convidados para o debate com o governador, nem sequer online. Não recebi convite, nada para participar. Então, quer dizer, é um debate com quem? Eu vi até um comentário na minha página, eu anotei aqui, onde é que está, o André Soares diz, com quem o governador está debatendo? Com o povo que não é. É só com aqueles que já concordam pelo jeito. E aí fica também a minha crítica construtiva para o governador, que é sempre visto como alguém de diálogo, e muitas vezes realmente tem sido, desde o início do mandato, uma pessoa que, em geral, tem ouvido, mas desde a questão da pandemia ele tem se cercado mais das pessoas que já concordam com ele, né? E agora na reforma tributária, dita reforma tributária que aumenta de imposto, da mesma forma. E a Federação tem feito um trabalho exemplar no sentido inverso. Até eu agradeço a Simone Leite, que está acompanhando, a presidente está acompanhando a live, eu fixei o comentário dela na minha página no Facebook. Eu queria que o governador desse mais oportunidade para o contraditório, mas justamente essa vontade de aprovar até o final desse mês, para quem não sabe, setembro é mês crítico, porque se não aprovar até o final deste mês, ela não vale para o ano que vem, pelo menos não com as alíquotas que estão sendo propostas. Então, existe uma pressa em aprovar algo que compense, de fato, como outro seguidor aqui disse, o Renato Barros, que o governo alega que perderá 2 bilhões em arrecadação se não aprovar. É verdade, sim, ele vai perder porque o ICMS vai retornar aos padrões anteriores no final desse ano. Essa é a verdade. Então, ele está fazendo uma compensação da perda que ele vai ter até o final desse ano, Renato. É Renato, né? Com o ICM, Renato Barros. Com o ICMS, ele está compensando com uma dita reforma tributária. Então, é óbvio que é aumento de impostos. E aqui eu também quero dizer que é muito desonesto o que estão dizendo, estão fazendo uma comparação, né, do valor do IPVA pago no Rio Grande do Sul com o valor do IPVA pago em Minas, que é mais alto, né, lá em Minas do que no Rio Grande do Sul, dizendo que lá o Novo governa, e por isso, né, tentando fazer uma comparação que sendo novo lá, então como é que a gente está reclamando aqui que o imposto é mais baixo se lá o Novo governa que o IPVA é mais alto? Pois é, só quem aumentou o IPVA lá em Minas foi Eduardo Azeredo, que é do PSDB, e foi governador, inclusive passou um tempinho na cadeia aí nos últimos anos aí, e agora, né, o PSDB usa o exemplo do Novo de Minas como se o Novo tivesse sido responsável por aumentar impostos lá atrás. Não é verdade, foi o PSDB no mesmo método que estão fazendo no Rio Grande do Sul. E depois passo a conta adiante quando o Novo governar e vão dizer que é culpa do Novo pelo aumento de imposto. Com certeza não, porque a gente está justamente trabalhando aqui para evitar que isso aconteça. Né? Tirando a parte, o aspecto partidário de fora, é importante convidar quem pensa diferente para eventos, justamente para poder chegar numa síntese, chegar num projeto que não exclua as partes boas, como o Anderson também reconheceu. Existem partes boas do projeto. Existem partes boas que vêm para simplificar parte do nosso sistema tributário kafkiano gaúcho. Mas também é importante dizer que se nós estamos tratando de reforma tributária em Brasília, por que não esperar até o final desse ano, quando até o prazo, né, que é o prazo que foi dado pelo próprio parlamento para aprovar uma reforma em Brasília, por que não aguardar essa reforma para aí sim trabalhar em cima de uma atualização do nosso sistema tributário gaúcho?
Infelizmente, a minha resposta é porque é meramente arrecadatório esse esforço, salvo algumas exceções. Mas quero deixar também para o Anderson as considerações dele sobre a reforma tributária em Brasília, né, e como o governo gaúcho e a sociedade poderia aproveitar melhor esse momento que nós estamos tendo lá em Brasília para discutir toda uma simplificação do sistema tributário para aplicar também aqui no nosso estado. Essa é uma pergunta muito, muito boa, deputado Marcel, porque, de fato, a PEC 45, apenas para quem nos acompanha aqui, para a gente fazer um breve histórico sobre a reforma tributária federal, né? Nós tivemos na Câmara aprovado uma comissão especial. A Câmara, quando tem temas de maior complexidade, ao invés de passar em cada uma das comissões, é constituída uma comissão especial que analisa logo depois da Comissão de Constituição e Justiça, e uma vez aprovado, estaria hábil a ir a plenário o texto, e no final de 2018 a Câmara Federal aprovou uma proposta de reforma tributária. Era um texto de autoria do deputado Rauli, então deputado Rauli, que não se reelegeu em 2019, e esse texto acabou não sendo reativado na Câmara em 2019, e o deputado Baleia Rossi trouxe a proposta que havia sido elaborada pelo Centro de Cidadania Fiscal, uma proposta focada no nosso problema, que é a tributação sobre consumo, que veio no âmbito da proposta de emenda à Constituição 45, que fala da unificação de 5 tributos sobre o valor agregado, o ICMS, no âmbito do Estado, ISSQN no âmbito do município, IPI, PIS e COFINS, tudo reunido em um único tributo sobre consumo. Então, nós simplificaríamos muito aquilo que eu fiz referência anteriormente, que é a grande problemática da tributação sobre consumo no Brasil. E essa proposta, como o deputado Marcel acompanha, tramitou, foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, foi constituída uma comissão especial, debruçada sobre ela, e paralelo a isso, o Senado Federal recuperou, em grande parte, o texto do deputado Rauli, na PEC, proposta de emenda à Constituição 110, e também formou a sua comissão. No final do ano passado, as duas comissões, as duas casas legislativas, tendo em vista a eficiência para não ter 2 debates paralelos, formou a chamada comissão mista, que passou a se reunir a partir de fevereiro deste ano. Então, desde fevereiro, nós temos uma única comissão, uma comissão mista, que reúne o texto da Câmara e do Senado. Esses 2 são os principais textos, e que se propõe, então, a redigir a nossa reforma tributária federal. Por conta da pandemia, houve a suspensão dos trabalhos, foram retomados agora no final de agosto. Eu tenho participado também pela nossa confederação desse debate, e há uma grande tendência, né, deputado Marcel, de nós termos o texto da PEC 45 como um texto, talvez, guia dessa reforma, que unifica as alíquotas. Teremos apenas uma alíquota, mas é importante lembrar, quando agora, mais recentemente, o governo federal vem para discussão com a sua contribuição sobre bens e serviços, ou seja, numa discussão de IVA, ele traz o IVA que reuniria o PIS e a COFINS numa única contribuição. Ele, em que pese fale na revisão de benefícios fiscais, deputados Felipe, ele traz a manutenção da isenção da cesta básica. Vejam bem. Ou seja, quando se propõe algo que teoricamente revisaria, afastaria todos os benefícios, inclusive um grande debate estamos tendo agora, que é a questão da revisão do benefício do livro, é mantida a isenção da cesta básica. Por quê? Porque efetivamente alguém que, especialmente no momento pós-pandemia, é um público mais frágil. Sabemos as dificuldades já, não só sabemos como vivenciamos do cadastro único. Então, tudo isso revela, de fato, uma fragilidade da proposta do governo estadual no que tange à cesta básica. E, de fato, o mais adequado seria ou abrir um debate mais amplo com a sociedade para efetivamente fazer uma reforma que permita que, no tempo de transição, porque a PEC 45
tem um período de 10 anos de transição, permita que o Estado tenha um sistema mais competitivo, o debate tem que ser mais amplo, não pode ser um texto que venha focado efetivamente em aumento de carga tributária, como é o texto que recebemos no PL 184. Isso aí, Anderson. Acho que para fechar, vamos passar para algumas considerações finais nossas aqui. Eu já tomo a dianteira como aniversariante da noite aqui. Acho que o que fica claro é que esse pacote de aumento de impostos está tentando ser votado de forma apressada, sem o devido debate. É importantíssimo ressaltar para as pessoas que nos acompanham aqui que a bancada do Novo na Assembleia Legislativa foi a bancada que mais defendeu as reformas estruturais do nosso Estado, que mais defendeu as privatizações, que mais defendeu as reformas que foram, inclusive, desidratadas pelo próprio governo, quando mandou a reforma da Previdência pela metade, retirou o regime de urgência da reforma da Previdência dos militares, ou seja, parou a tramitação dessa reforma, e o governador sabe que se ele quiser realmente fazer uma reforma tributária no Estado do Rio Grande do Sul, ele vai ter o apoio da nossa bancada. Mas se quiser aumentar impostos, vai ter a nossa oposição. E contamos com a população gaúcha para nos ajudar a barrar essa proposta absurda, injusta, insensível, em meio à pior crise econômica da história do nosso Estado, o governo querendo tomar mais dinheiro da população, querendo aumentar a cesta básica, o ICMS sobre a cesta básica, sobre o gás, sobre hortifruti granjeiros, aumentar o IPVA. O Estado não perdeu um centavo, nenhum servidor público perdeu um centavo do seu salário durante essa crise, centenas de milhares de empresas gaúchas fechando as portas, já temos mais gaúchos, uma tragédia isso que eu vou dizer, já temos mais gaúchos recebendo auxílio emergencial do que com carteira assinada no Rio Grande do Sul, e o governador quer piorar ainda mais a situação. Então a nossa incredulidade, a nossa insatisfação e a nossa luta vai ser para barrar esse pacote de aumento de impostos. Então, vamos em frente aí, deixo a palavra para os colegas fazerem suas manifestações finais também. Vamos lá. 100% de acordo, Fábio. Acho que a fala também final do Anderson foi muito importante para lembrar sobre a questão da cesta básica na reforma que a gente está tratando em Brasília. Também não faz sentido tratar de outra forma aqui no Rio Grande do Sul. Se ano que vem muda tudo de novo. Então, quer dizer, e concordo também com o que você disse, Fábio, não tem sentido fazer esse aumento de carga sobre a cesta básica, ainda mais no pós-pandemia. Aumento de impostos sobre remédios também é um absurdo, né? Até quando você está doente, o Estado te tira em impostos. Então, não tem muito o que salvar nesse ponto. Que a gente precisa estar vigilante, porque são poucos dias, a gente sabe das manobras que podem ser feitas, né, politicamente falando, para aprovar um projeto desse na Assembleia Legislativa. É muito importante, Anderson, parabéns para ti, parabéns para a Federação. É muito importante o placar que vocês estão fazendo. Eu já postei a primeira edição, vou postar amanhã a segunda versão do placar, que eu vi que aumentou o número de contrários. São 28 deputados, já tem maioria absoluta de deputados que informaram a Federação que estão contra o projeto da reforma, mas é importante que não aconteça de o governo reconquistar votos tidos por perdidos, né? Então, nós precisamos estar em cima desse placar, dos colegas deputados de vocês, Fábio e José, para evitar que essa proposta de reforma prospere e também evitar que o aumento do ICMS, ou que as alíquotas de ICMS fiquem na mesma altura no ano que vem. Foi muito bem lembrado pelo Anderson, né, a situação da governadora Gueda Cruz. Perfeito comparativo e lembrança. Naquela época ela quis manter o valor do ICMS, não conseguiu, e foi o governo que mais teve de aprender a cortar, a segurar as contas, reduzir despesa, e foi o único governo, aliás, mérito dela, do secretariado dela, o Matheus Bandeira também, que fez um grande trabalho à frente da Secretaria do Planejamento, na época, conseguiram manter um déficit zero durante 3 anos. Né? Infelizmente, no ano eleitoral, não conseguiram mais segurar o gasto público, mas graças justamente a esse primeiro fato de não ter conseguido manter o aumento de impostos ou as alíquotas do ICMS anteriores. Né? Não sei se foi manter ou se foi aumentar naquela época, vocês podem me ajudar. Não, foi para manter, porque não tinha como aumentar, foi para manter porque era 1º de janeiro, era logo depois
da eleição. Se não teria que ter sido antes de setembro, né? Me corrija se estou enganado. Eu não sou especialista tributarista. Mas, de qualquer maneira, é boa essa lembrança, porque só contendo o aumento e a expansão do Estado é que os políticos, salvo raríssimas exceções, aprendem que tem que cortar na própria carne, tem que reduzir despesa. O governador tem que mandar a PEC do 12º, como o Sartori fez lá atrás, teve a coragem de fazer. O governador Eduardo Leite tem que fazer também. Não é possível que policial e professor receba parcelado no Estado e juiz, promotor, deputado receba em dia, e os servidores desses poderes também. Então, nós temos um longo caminho pela frente de corte de despesas antes de pensar em qualquer tipo de mexida na receita. Se tiver que mexer alguma coisa, é para reduzir e para simplificar, não para aumentar. Obrigado de novo, doutor Anderson, fantástica participação, e obrigado a todos que nos acompanharam, e feliz aniversário de novo, Fábio. Vamos tentar te deixar um tempinho ainda para comemorar antes da meia-noite e pouco ainda. Falou. Bom, agora, passando para as considerações finais aí, eu só tenho a agradecer o Anderson por ter aceito o nosso convite, e esses comentários aqui muito pertinentes, tanto do Fábio quanto do Marcel, sobre a redução de despesas, né? Parece que na situação, na cabeça daqueles que defendem o governo, o governo do Estado não consegue se virar sem essa arrecadação. O governo não consegue cumprir as suas obrigações com menos arrecadação. E na cabeça dessa mesma pessoa, o povo consegue se virar com o aumento de impostos. Deixa que a população pague esses 2,8 bilhões aí que o pessoal fala que o governo vai perder de arrecadação. A gente nunca pode esquecer que vem do bolso do povo, vem do bolso da população, vem dos nossos bolsos, de todo mundo aí que está acordando cedo, indo trabalhar de sol a sol aí para tentar manter agora uma atividade econômica, tentar manter a comida na mesa das suas famílias agora numa das situações mais difíceis dos últimos anos aí. E parece que, assim, na cabeça dessas pessoas, azar, deixa que se virem, a população consegue pagar e aumenta o imposto mesmo, porque é uma lógica que se inverteu, assim, parece que o Estado tem que se servir da população e não o contrário. Na verdade, a população que tem que ser servida pelo Estado tem que receber a segurança necessária, o sistema de justiça, etc. Só que agora parece que se inverteu tudo e a gente tem que ficar pagando, enquanto o governo não tem necessidade de reduzir despesas. É muito importante trazer isso. Tem onde cortar? Sim. Tem onde cortar? Sim. Tem muito onde reduzir, tem muito onde cortar, tem muita coisa que ficou para trás. O próprio governo deixou para trás, o Fábio mencionou aí, pedaços da reforma. Olhem só esse ponto. Um pontinho bem simples. O governo enviou um projeto de reforma que teve o nosso apoio, e o governo, inclusive, é muito ingrato, né? Extremamente ingrato. Pessoal, a gente defendeu muito essas reduções e agora nos xingam e falam que a gente é isso, que a gente é aquilo, como se a gente fosse uma pedra no sapato. Na verdade, a gente está defendendo a linha correta, que é a redução de despesas. Olhem essa ideia do governo. Mandou um projeto de redução de despesas de 25 bilhões de reais em 10 anos. E como o Fábio mencionou, o próprio governo desidratou o projeto e aprovou 18 bilhões de reais em 10 anos. Isso ele deixou na mesa, evitou de reduzir 7 bilhões de reais em 10 anos, que a grosso modo, claro que não é exatamente assim, 700 milhões de reais por ano. Claro que ao longo dos anos vai aumentando, isso começa menor e vai aumentando. 700 milhões de reais por ano é exatamente aquilo que o governo quer aumentar de IPVA com arrecadação. Então, se a gente desidrata reformas, a consequência é o governo querendo aumentar impostos depois. Essas reformas têm que ser aprofundadas, têm que ser feitas, o Banrisul tem que ser privatizado, outras empresas têm que ser privatizadas, CS, Sulgás, CRM tem que avançar essa privatização. A CE já está devendo quase 4 bilhões de reais em ICMS, já dá quase 2 folhas de pagamento de tanto dinheiro que essa empresa não repassa para o governo do estado, apesar de arrecadar esse ICMS na nossa conta de luz. É só pegar a conta de luz aí, peço para todo mundo que está nos assistindo, pega a conta de luz e olha ali, ICMS, vai estar pago esse ICMS. A CE não está repassando para o governo do estado e o governo ainda não privatizou essa empresa. Enfim, tem um monte de outras coisas que pode se fazer para reduzir despesa e o governo não toma essas iniciativas. Semana após semana, na Assembleia, tem projeto de criação de novos cargos, criação de novas defensorias, criação de novas promotorias, criação de novos CCs do órgão tal, do poder tal, enfim, parece que é um saco sem fundo, só que agora a gente percebe que o governo está botando as garras de fora e está querendo fazer aquilo que a gente mais abomina, que é aumento de impostos.
Por conta disso, parabéns aí a todos que participaram conosco, contem com a nossa oposição sempre que tentarem aumentar impostos e contem com o nosso apoio sempre que quiserem cortar despesa. A gente não é oposição ao governo e a gente também não é situação ao governo, a gente é defensor da população gaúcha e a população precisa de menos impostos e menos despesas governamentais. Obrigado, Anderson, obrigado a todos e até amanhã para o Fábio, que agora vamos para a Assembleia Legislativa amanhã para Porto Alegre, e um abraço aí para todos. Só um comentário, Giuseppe, Felipe. O governo está com uma frota de Ferrari, de Porsche na garagem e está pedindo para a gente ajudar a pagar a conta de luz, o salário do mordomo, dos garçons, etc., que estão servindo o dono da casa lá dentro. Isso é um absurdo. E eu vou fazer minha fala de encaminhamento final, só corroborando com esses pontos. Bom, mais uma vez agradecer ao Anderson por estar conosco aí, acho que foi muito bacana essa live, foi bem esclarecedora, conseguimos fazer uma abordagem bastante técnica de um assunto que às vezes querem nos colocar um rótulo de abordagem unicamente ideológica. Acho que aqui nós ficamos distantes da ideologia, porque a gente poderia simplesmente só dizer, olha, somos contra o aumento de impostos, ponto, não se discute mais nada. E nós falamos sobre soluções, sobre alternativas, falamos sobre, inclusive, pontuais oportunidades de melhorias, etc. E essa é a mesma abordagem que fizesse, Giuseppe, foi muito feliz nisso, no âmbito estadual, nós tivemos aqui no município os 35 milhões de reais da verba de publicidade, que agora colocou em xeque essa situação do impeachment do prefeito em torno do uso de verba de publicidade, eles significam 50% do aumento do IPTU no primeiro ano, aplicados em publicidade, que foram contas aumentadas nos últimos 2 anos de gestão, e o prefeito tem toda a autonomia para poder fazer uso de publicidade oficial, né? Mas esse recurso que agora existe para isso, ele só foi viabilizado porque parte do ajuste fiscal foi feito em cima do aumento de IPTU. Aliás, vale dizer, né, estamos com um representante de entidade empresarial aqui, imóveis comerciais aumentaram 4 vezes mais do que os residenciais nesse ajuste de IPTU aqui na cidade de Porto Alegre. Ou seja, o empreendedor ele foi punido, né, de forma bem mais pesada do que o próprio cidadão. E quando a gente vê aqui nas perguntas do pessoal, muita gente falando sobre, será que a reforma administrativa não deveria vir antes? A tributária federal não deveria ser aguardada? Temas que nós colocamos aqui também, né, e já falamos, nos manifestamos em outras ocasiões. Eu quero corroborar de que sim, e também a prefeitura deixou de fazer outras coisas e colocou suas energias no aumento de impostos aqui há pouco tempo atrás. Nós ficamos pela metade em muitas das reformas de ajuste de despesas e de gastos. Não teve, por exemplo, o espelhamento da reforma previdenciária nacional aqui no município de Porto Alegre, que era uma grande oportunidade também de rearranjo de despesas. Não tivemos até hoje o projeto votado da licença-prêmio, para extinguir a licença-prêmio, que já foi extinta praticamente no Brasil inteiro, mas Porto Alegre segue pagando. E que só aí já são mais de 30 milhões, quase a mesma conta da publicidade, ironicamente. Nós não tivemos ainda um grande projeto que interessasse os mais de 700 ativos imobiliários que o Porto Alegre detém. Então, um monte de ativo aí que poderia servir de capital para fazer justamente essa reorganização de investimentos e de despesas. E por aí vai. Então, corroboro com essas manifestações que vocês colocaram. Que bom que somos um partido alinhado nessa questão, né, de justamente atacar a curva de gastos para evitar os aumentos de impostos. E sigamos assim. Anderson, mais uma vez, obrado pela tua disponibilidade, cordialidade, atenção conosco, com o público aí que nos acompanhou. Tivemos uma ótima audiência, pelo que eu pude observar. E agora, né, eu espero que todos os demais deputados e que a população que acompanha esse debate se engaje ativamente nesse processo para ajudar que esse aumento de impostos ele não prevaleça, nós não sejamos, mais uma vez, enquanto gaúchos, punidos pela má administração dos nossos recursos, especialmente aquela prioridade de uso do gasto público. Afinal de contas, orçamento tem dinheiro, o Estado arrecada, não arrecada pouco, mas, mais uma vez, é sempre na ordem de uso desse recurso que a coisa se perde. Então, aqui meu abraço, uma boa semana a todos. Vereador. Isso aí, pessoal. Boa noite a todos. Fala aí, Anderson. Não, só que eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade do debate tão qualificado. Acho que a gente falou algo muito... Até foi trazido por ti, deputado Fábio, a questão de que, obviamente, nós estaremos juntos por uma reforma tributária de verdade, né, que melhore competitividade
E a entidade também contribuiu muito com as reformas já levadas a cabo aqui pelo governo estadual e continua à disposição, mas não para debater aumento de carga tributária. Tem uma frase que eu gosto muito do Churchill, que diz o seguinte: é importante a gente ter coragem para levantar e falar, mas é importante ter coragem também para sentar e ouvir quando o que se fala não está certo, né? Acho que esse é o momento de sentar e ouvir, né? Talvez esse não seja o caminho adequado, mas as entidades estão à disposição para contribuir com essa construção do melhor caminho para o nosso estado do Rio Grande do Sul. Muito obrigado mais uma vez pelo convite e parabéns, Fábio, pelo aniversário mais uma vez. Valeu, obrigado, Anderson, muito obrigado pela tua participação, que enriqueceu muito a nossa conversa aqui. Obrigado a todos que acompanharam, obrigado aos nossos colegas. É importante deixar isso bem claro que está passando na tela aí, que nem o Giuseppe disse, né? Contem com a nossa coerência, com a nossa dedicação, com o nosso trabalho diário dos mandatários do Partido Novo para cortar gastos públicos, para reformar a máquina pública, para torná-la mais eficiente, mas não contem conosco para aumentar impostos. Inclusive, contem conosco para barrar aumento de impostos como esse. No que depender da gente, se aumento de impostos não vai passar, a nossa bancada foi a primeira a se manifestar publicamente contrária a isso. Eu e o Giuseppe temos demarcado a nossa posição desde sempre, sem ressalvas, sem falar que temos que dialogar, temos que conversar. É óbvio que temos que conversar e dialogar, mas não sob essas condições que o governador nos impõe hoje, de regime de urgência, sem ter a possibilidade de realizar reuniões, e em um projeto que faz uma venda casada de um monte de pontos para poder aumentar a base de impostos. Então, vamos em frente. Obrigado a todos que acompanharam a nossa live, que têm acompanhado também nossas manifestações, e vamos lá. Grande abraço a todos, uma ótima semana.